Como que você viu um pouquinho a campanha de São Paulo? Que olhos? Cara, olhos. o meu sentimento era de vergonha, não vou mentir. Não, assim, você tem uma cidade como São Paulo. Abre o coração. E foi tão vexatório, cara, assim. Tudo, as discussões, você ter políticos experimentados caindo em bobagem, como aquele negócio da carteira de trabalho, sabe, assim. A gente já tinha mapeado o perfil do Marçal, sabia que ele era um cara extremamente provocador. Então, bastava os outros não terem dado palco, sabe? Que foi um pouco, assim, o que... Eu fico me irritada com algumas coisas. Assim. Eu gosto. E assim, o que me irritava era ver a mídia repetindo com o Marçal a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. Uhum. Dando palco, entendeu? Muito. É dar palco pra maluco, pô. Mas é porque dá audiência. Sabe uma coisa que eu achei louco? Assim, vou falar pra você. Coisa que eu achei... Um dia eu tava trabalhando, aí eu comecei a ver, acho que assim, CNN no YouTube ao vivo, e coloquei numa tela assim a CNN, e tá aí o Marçal tava sendo entrevistado. No meio da entrevista, ele tava falando assim, ó, inclusive, se você quer responder igual eu respondo aqui, quer ter firmeza como eu vou dar um treinamento assim, no meio da entrevista na CNN. E os caras não podem fazer, e os caras continuavam chamando ele, o cara tava vendendo. Então assim, ele usou a política pra isso. Ele ficou mais milionário do que ele já era. Ele vendeu o curso pra caramba. Eu falei, gente do céu, será que ninguém tá vendo por quê? Um horário custa caro de uma propaganda. Sim, muito e o cara caro. tava lá. E o cara tava fazendo propaganda em tudo quanto é lugar. Eu falei, ó, acabou de ganhar aí 500 mil reais fácil de horário publicitário no nível nacional, sem falar que o nome dele tá em todos os portais, tá em todos os lugares. Eu falei, gente, mas ninguém tá vendo isso, não é possível. E a imprensa chamando, ele dava entrevista das 8 da manhã até a hora que quisesse. E assim, aí vai do papel da imprensa, né, cara? Eu sou jornalista, mas tem coisa que eu falo, cara, estamos errando, não tá certo, sabe? Não é por aí o caminho. Você vai dar palco pra... Assim, claro, você tem que dar mesmo, né, espaço para todos os candidatos, os 5 candidatos que estão e tal. Mas não era igual, assim. A imprensa começou a ficar em função da agenda do Marçal. Sim. Então, tudo que o cara fazia virava notícia no Jornal Nacional, virava notícia nos principais jornais do país. Você tinha manchete da Folha de São Paulo, manchete do Estadão. No Maranhão, numa reunião com os vereadores lá falando sobre Marçal. Maranhão. Ele virou pauta, não só nacional, como internacional. O que aconteceu, meu irmão, que é doido, tá lá na Austrália, comprou um curso do Marçal. Eu queria deserdar meu irmão se eu pudesse. Cara, fala isso, tem muita gente, coitada. Cara, muita gente cai nesse golpe. Não, sabe, assim, então... isso me deixou envergonhada, assim. Tirando as brincadeiras à parte, eu acho que o Marçal tem as coisas boas e as coisas ruins. Acho que do ponto de vista de comunicação, ele fez muita coisa acertada, porque ele tinha um público certo pra quem ele tava falando, ele sabia o que falar pra aquele público, só que ele errou a mão. Assim, do meio pro fim... Sabe o que eu acho? Acho que ele não queria ser prefeito. Ele queria só visibilidade? É minha opinião. Pode ser. É minha opinião. Eu tive em São Paulo, eu tive com a turma dele ali, eu conheço uma turma próxima dele ali, e eu acho, assim... muito de perto, assim, que ele não queria. Não, então se ele não queria de fato ser prefeito, ele acertou. Ele fez tudo que ele queria fazer pra não... Porque ele percebeu que a política era uma publicidade gratuita, literalmente. Sim. De proporções... Assim, eu sempre falo assim, quem você acha que é a pessoa mais famosa do mundo? Você pode pegar um cantor, ele é muito famoso, mas ele não é o mais famoso do mundo. Pega Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, que são The Rock, que tem a rede social mais bombada do mundo. Eles não são as pessoas mais famosas do mundo. Tem gente que não conhece eles. Agora é difícil até uma pessoa mais simples não saber quem é o presidente americano. Que normalmente, mais tipo assim... Mas tipo, eu digo assim, acho que o político ele é muito mais conhecido pela população. Porque você chega, por exemplo, chega um youtuber num restaurante. Só quem é daquele segmento que segue aquele youtuber vai conhecer. Chega um Bolsonaro, chega alguém que é muito conhecido. Normalmente as pessoas, por causa do horário eleitoral gratuito, a publicidade... Eu acho que isso depende um pouco, André. Acho que depende do momento que a gente tá vivendo. Acho que o período ali da eleição, talvez. No período ali de campanha, que tá tendo programa eleitoral, que as pessoas estão mais em evidência, e que o eleitor tá mais focado pra campanha, talvez. Mas fora do período eleitoral, eu acho que isso não... Você não acha que o político, ele tá em todos os meios de comunicação? Não, porque primeiro você tem uma quantidade enorme de político.
Assim, eu digo famosão. Então, talvez você tenha isso, se você for pensar no ponto de vista de presidente. Não, presidente. Presidente o nosso, talvez. Mas assim, é capaz da gente fazer pesquisa e ter brasileiro que não sabe dizer quem é o presidente. O presidente do Brasil? O nosso presidente do Brasil. Eu concordo. Entendeu? As pessoas acompanham muito pouco a política. Não, eu concordo que pode ter pessoas que não conheçam, mas você acha que, tipo, eles não conhecem o presidente, mas eles conhecem, tipo, todo mundo conhece um jogador de futebol? Eu tô querendo comparar, tipo, as profissões. As pessoas conhecem mais os jogadores de futebol do que um político? Você acha? Sim, acho. Eu acho tenho que certeza. Não. Sério? Acho não, tenho certeza. Você viu, esses dias, eu tava vendo um TikTok, tem um rapazinho... Eu sei que eles são muito conhecidos nas redes sociais, né? Tem um rapazinho que ele vai parando as pessoas e pedindo pra elas cantarem... Ele faz uma brincadeira assim, ele começa uma música e dá pro jovem continuar. Aí ele fala, agora canta o hino nacional. Sim. Já viu? As pessoas não sabem. Mesmo quando ele começa, os jovens não sabem continuar. Então eu acho que a gente tá vivendo um momento que é meio isso. As pessoas não estão acompanhando tanto a política. A gente tem casos específicos que chamaram a atenção, não pela política em si, mas por outros motivos. Por exemplo, você vai ter o João Campos, que ficou nacionalmente conhecido. Mas ele não ficou conhecido porque ele é político e nem pelas políticas que ele faz. Sim. Ele ficou conhecido porque ele é simpático, porque ele é bonito, porque ele é engraçado, porque ele pintou o cabelo de branco e brincou com a história do Nevô. Aí você vai ter o Manga, que também tá nessa pegada, porque virou notícia, porque tá usando muito a excentricidade. Mas se você for ver o dia a dia das pessoas... Elas não acompanham a política, elas não acompanham nem o jornal. Pode ser porque eu vejo bastante. É que você é do meio, mas, e aí assim, fica que na minha cabeça, assim, a política tá na rádio, tipo, a notícia sobre política, muita notícia sobre política. Quem escuta a rádio hoje em dia? Não, eu digo o público mais que não tem acesso à internet. Por exemplo, eu fiz campanha em Timbiras, no Maranhão. Uma cidade muito pequena, muito remota, com 2 ruas asfaltadas, assim, uma das cidades mais pobres do Brasil, e assim, tinha Lula tinha foto do Lula no hack da pessoa. Então, mas aí já é fã, é diferente, não é a média do brasileiro. Então, mas o que eu quero dizer, tipo assim, a política é um negócio que chegou num lugar que a pessoa não tinha celular, é um tipo de pessoa que não, tipo, a gente fazia cadastro no WhatsApp, não tinha. Não, quem tem o WhatsApp é meu filho que estuda tal, você entendeu? Que pega a internet da escola, nesse sentido, assim, sabe? Mas ela é uma pessoa que ouvia rádio, por exemplo. Então, assim... mas é isso que nesse sentido, no mais remoto, acho que a política... Não tô falando, talvez esteja errado, é uma coisa na minha cabeça mesmo. Eu acho que é mas eu acho que, assim, um pouquinho. Tá perto, assim. Tu tava jogador de futebol, político e cantor, sei lá. Cara, não, quer ver um exemplo de uma coisa que pode acontecer em 26 e que te mostra isso? A gente tem uma chance enorme, se ele vier a ser candidato, do Gustavo Lima se eleger. Não, mas lógico, o cara é... Entendeu? E por quê? Porque ele é um cara famoso, conhecido nacionalmente, que é a primeira coisa que um político precisa ser se quiser ser candidato. Ele tá muito na frente da comunicação. Muito. Ele é conhecido nacionalmente, ele tem empatia, ele fala o que o povo quer ouvir. Então, assim... ele é infinitamente mais conhecido e mais empático do que qualquer outro candidato que a gente tem à presidência. Meteu um bolsa cachaça. Cachaça. Então, assim... Não tem como esse cara não ir bem nas pesquisas. Se esse cara disser que vem candidato, a gente tem uma forte chance dele combina realmente. Com ele, né? Falar um bolsa cachaça. Se é um outro que fala, pega mal, né? Imagina o Lula falando do bolsa cachaça. Nossa, acaba com o Lula. Acaba com o Lula. Agora ele fala, todo mundo dá risada. Entendeu? Então, assim, por que o Marçal não deu certo? Porque o Marçal tinha uma rejeição muito grande. Ele cresceu muito do conhecimento nacional, mas junto com isso veio a rejeição. Gustavo Lima não. Gustavo Lima dificilmente vai ter uma rejeição. No máximo ele vai ter alguns que, eu acho que para ser presidente do Brasil precisa ter um negócio mais sério e tal. Mas só... entendeu? Na Ucrânia... Em termos de... entendeu? Então, não é assim que funciona. Não é isso que eu tô te falando. Assim, a gente já teve outros casos. Então... De fato, as pessoas não prestam tanta atenção assim na política. Entendeu? Você pode botar Bolsonaro, Lula e botar qualquer um desses outros, as pessoas vão conhecer primeiro esses outros. Neymar, Robinho, sei lá, eu não acompanho muito futebol, mas qualquer um desses vai ter mais expressividade. Não precisa nem longe, tem um monte de influencer que eu nem conheço. E que as pessoas o povo que tá no Big Brother, que eu também não faço ideia de quem é. Mas assim,
é isso que as pessoas, a maior parte das pessoas no Brasil tá olhando. Elas não sabem dizer quem são os deputados do estado dela. Elas não sabem quem elas votaram pra Senado. Não sabem dizer nem quem votaram, entendeu? Então, não é bem por aí, não. Eu Entendi. Acho que... Pode ser mesmo. Você me convencendo. Eu me convencendo que a minha teoria já tá indo por água abaixo. Aí, tá vendo? Não dá. O povo não gosta mesmo. Como é que vai resolver o país se o povo não gostar de política? Pois é, e isso é uma das coisas que eu acho que a gente precisa conseguir mudar. Eu e Vitorino, a gente conversa muito sobre isso, assim, que se a gente tivesse condições e tempo, a gente tem vontade de ter uma escola ou um curso, uma coisa voltada para as pessoas aprenderem sobre a política mesmo. Uma coisa, um dos clientes meu, ele resolveu ser candidato a deputado na época, porque ele era assessor da Assembleia Legislativa. Advogado, se formou, virou estagiário na Assembleia. Aí ele viu políticos excelentes, trabalhando até tarde, Natal, não sei o quê, com poucos votos, e políticos horríveis com muito voto. Sim. E aí ele falou assim, ele falou pra um dos caras lá, que era bom, trabalhava muito, ele falou assim, cara, mas quem falou? Porque pra ser político, você não precisa ter currículo, essas coisas. Você precisa ter voto. Sim. O que faz a pessoa ser política é ter voto, né? Que faz a pessoa se tornar um político é voto. Então, aí ele falou assim, cara, se eu fosse deputado no lugar desse cara aqui, eu seria muito melhor, ele falou. Seria muito melhor. Aí o cara falou, então se candidata. Aí ele falou, então tá bom. E aí ele demorou 4 anos aí daquela época, 4, 5 anos ali, se preparou pra tudo, foi candidato e ganhou. E realmente é um excelente político, assim. Mas o que gerou ele a ser político foi essa indignação, tipo assim, cara, tem um cara ali que é político e, pelo amor de Deus, cara. Só que realmente o que é necessário para ser político hoje é o voto e não o currículo da pessoa, não a entrega dela. E a gente tem bons políticos, né? Assim, isso foi uma coisa, um erro também que eu acho que veio junto com o Lava Jato, que veio junto com a participação da imprensa também, que foi a criminalização da política, a marginalização da política, né? Começou lá atrás, né? Com a história do Colo, que só tem Marajá, então assim, primeiro... É muito descredibilizado. Se cria um imaginário em torno da política de que primeiro ganha-se muito dinheiro, o que não é uma verdade. Eu falo que sou marqueteiro, o povo acha que eu sou milionário. Joga dinheiro. Tem mala de dinheiro na porta do meu apartamento. Meu filho do céu, tá mal, tem mala de boleto. É isso que tem lá. Não é assim. As pessoas têm uma visão muito, muito sei lá, idealizada de que político ganha muito dinheiro. E não é, assim, o político que, de fato, ele entra na política, ele tá perdendo muitas vezes dinheiro. Porque o cara podia ter uma empresa que ele vai ter que deixar de administrar a empresa, deixar de ser sócio da empresa para virar político. No setor privado, né? Então assim, e mesmo os tem que não casos são, que não. Mas assim, ainda, assim, acho que ainda tem salvação, sabe? Você tem muito político bom, muita gente séria que quer fazer uma política bacana, que tem um trabalho legal. E tem como tem em todas as áreas. Você tem médico que é vagabundo, você tem jornalista que é vagabundo, você tem marqueteiro que é vagabundo, e na política você também tem vagabundo. Mas tem muita gente boa também, muita gente competente, com realmente vontade de fazer as coisas acontecer. Concordo com você. E acho que o trabalho começa também na base, igual a gente falou lá. A população também tem que aprender a selecionar melhor os políticos. Parar de cair no discursinho de oba-oba aí. É muito difícil, né? Porque quando eu faço pesquisa qualitativa, chega a dar um... Nossa, dá desespero. Eu falo, tanto meu Deus, estamos ferrados. A gente não pode assistir muita quali seguida, não, que você começa a ter um negócio. A última que eu fiz no segundo turno, o cara tava fazendo uma quali de assim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Rapaz do céu, eu passava mal, de verdade. Não, eu estava assistindo, eu falava assim, gente, é o seguinte... Se entregar isso que tá acontecendo aqui, acabou. Triste. Não, a gente brinca, mas é triste. Você acompanha a quali, você vê o que é a realidade das pessoas, o que de fato move, o quanto as pessoas estão sem acesso à educação, à formação, né? E isso é uma questão também, assim. A internet, ela trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe As pessoas usam a internet, mas não com o potencial que poderiam, né? Então, você tem todo mundo conectado, ou uma boa parte da parcela da população conectada, mas que usa isso só para o entretenimento. Não usa isso para, muitas vezes, ver um curso, aprender alguma coisa, fazer uma formação, pesquisar sobre um candidato a fundo, né? Então, isso é uma coisa também que a gente, de alguma forma, precisa pensar em como resolver, né? Como é que fazer
as pessoas usarem a internet de uma forma para adquirir conhecimento e não só para entretenimento.